Eu vou ler a matéria que saiu no G1 da Bahia, que diz assim: pai do adolescente Lucas Terra morre 18 anos após estupro e assassinato do filho. A informação foi divulgada pela mulher dele, Marion Terra. O homem estava internado na capital baiana com cirrose hepática. Morreu na tarde de quinta-feira, 21 de 2019, 21 de 2 de 2019, quer dizer, ontem, no Hospital Ernesto Simões, em Salvador, José Carlos Terra, de 65 anos, pai de Lucas Vargas Terra, assassinado na capital baiana no ano de 2001. Então você veja, esse jovem de 14 anos, ele foi assassinado em 2001. Nós estamos em 2019. Então a informação foi divulgada pela mulher dele, Marion Terra. O sepultamento de José Carlos será realizado nesta sexta-feira, 22, no cemitério Bosque da Paz, às 13h30. Ele estava internado desde a última terça-feira e, segundo a esposa, teve uma parada respiratória decorrente de uma cirrose hepática diagnosticada no ano passado. Marion disse que ele teve o estado de saúde agravado em novembro, após receber a notícia de que a decisão que indicou o envolvimento do bispo Fernando Aparecido da Silva na morte do filho havia sido anulada pelo ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, STF, por falta de provas. Aí abre aspas aqui para a senhora Marion. No início do ano passado, Carlos sofreu um pequeno acidente em Roma, na Itália, onde passamos um tempo. Ele caiu e teve uma série de complicações. Quando descobrimos que ele sofria de cirrose hepática, além da doença, ele estava depressivo. Esteve um período internado em Roma. Em novembro, voltamos ao Brasil e recebemos a notícia de que a decisão havia sido anulada, destacou Marion Terra. Abre aspas de novo para ela. Foi um baque para nós, mas, mesmo assim, ele não desistiu. O tempo inteiro ele buscava respostas. A gente não entendia por que o processo estava aqui em Salvador e ainda não tinha sido julgado. Ele só pensava nesse processo. Carlos foi vencido pela impunidade, mas eu não vou desistir. Eu serei a voz dele nessa luta, disse a mulher. José Carlos Terra deixa esposa, 2 filhos e 4 netos. A morte do filho. Então a matéria vai falar sobre a morte do Lucas Terra. O crime contra o adolescente Lucas Vargas Terra aconteceu em março de 2001, dentro de um templo da Igreja Universal do Reino de Deus, no bairro do Rio Vermelho, na capital baiana. A vítima tinha 14 anos e foi estuprada antes do assassinato. Lucas foi queimado vivo. Esse garoto, que foi morto dentro de um templo da Igreja Universal do Reino de Deus, ele foi estuprado e queimado vivo. E volto a repetir, em momento algum você viu essa notícia na Record e até hoje os advogados são mantidos pela instituição. E os suspeitos, do assassinato, como, por exemplo, citou o bispo Fernando,
Ele foi até consagrado a bispo. Imagine só, porque na época ele era pastor, né? Bom, vou continuar lendo. Na época, o pai da vítima apontou como motivo para o crime o fato do seu filho ter flagrado os pastores Joel e Fernando fazendo sexo, com base no testemunho de Galiza, dado depois da condenação. O corpo de Lucas foi encontrado carbonizado em um terreno baldio na Avenida Vasco da Gama. Os suspeitos do crime foram apontados como sendo os pastores Joel Miranda, Fernando Aparecido da Silva e Silvio Roberto Galiza. Em novembro de 2013, a juíza Geise Almeida inocentou os religiosos. A família de Lucas recorreu e em setembro de 2015 o recurso de apelação foi julgado pelo Tribunal de Justiça da Bahia. Os desembargadores decidiram por unanimidade que os religiosos fossem a júri popular. Você veja que a juíza inocentou, quer dizer, houve um crime dentro do templo e ela simplesmente inocentou os religiosos. Aí a família recorreu, os desembargadores decidiram por unanimidade que os religiosos fossem a júri popular. Foi então a vez da defesa dos ex-bispos recorrerem. O Superior Tribunal de Justiça, o STJ, confirmou a decisão do TJ da Bahia. Então, o STJ confirmou a decisão do TJ da Bahia. Em 2012, Silvio Roberto Galiza foi condenado a 18 anos de prisão. Aliás, o único que foi condenado foi o Galiza. E por incrível que pareça, é o único negro dos três. É o negro dos três. Foi o único que foi condenado. E era impossível ele cometer esse crime sozinho. Pena que depois foi reduzida para 15 anos. Fernando e Joel aguardam julgamento popular em liberdade. Em abril de 2017, o STJ negou recurso especial para os acusados, que pediram a suspensão do júri popular. E em 2018, agora 2018, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, anulou, por falta de provas, o processo que envolve a participação do bispo Fernando Aparecido da Silva na morte de Lucas. Eu realmente não estou entendendo por que o ministro Lewandowski anulou, já que, pelo que eu li aqui, a decisão dele anterior tinha sido outra. Então, você veja como funciona a justiça no Brasil. Eu gostaria que você compartilhasse esse vídeo o máximo que você pudesse, por isso eu vou fazer um vídeo bem curto, para você compartilhar o máximo que você puder, que você desse o seu like, para quê? Para que o vídeo fosse recomendado também para outras pessoas. E, por favor, vamos fazer chegar esse vídeo ao ministro da Justiça e Segurança Pública, ou fazer chegar esse caso a ele. Um caso que já remonta, são 18 anos. São 18 anos. O crime aconteceu dentro de um templo da Igreja Universal do Reino de Deus em 2001. Vamos fazer esse caso chegar ao ministro da Justiça e Segurança Pública, o Sérgio Moro. E mais uma vez fica aqui os meus pêsames para a família Terra, os meus sentimentos, e que Deus conforte o coração de vocês e fortaleça o coração. E, senhora Marion, a senhora realmente é uma guerreira e eu tenho certeza que a senhora vai continuar buscando a justiça.
Um forte abraço a todos e vamos em frente.